Então, o André está comigo, André Laje, que é cientista político e presidente executivo da Stand With Us Brasil. André, muito obrigado, cedinho nesse sábado, mas todo mundo deve ter acordado cedo, principalmente você que trata desses assuntos, não deve nem ter dormido direito. Então, eu queria, que na sua apresentação, além do seu bom dia, você tentasse explicar para nós, porque eu trouxe aqui, inicialmente, mostrando que esses países, Irã e Israel, já foram aliados, já foram, o próprio Irã já foi o país que reconheceu Israel e hoje são inimigos, hoje não, desde 1979. Queria que você primeiro explicasse um pouco essa inimizade entre os dois países, para a gente poder entender melhor por que eles estão nessa situação de agora. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Olha, o regime mudou em 79, né? Então, depois que o regime mudou, teve um golpe de clérigos religiosos que transformou o Império Persa, né, a República do Irã, numa ditadura fundamentalista. Esse governo passou a não ter boas relações com diversos atores mundiais, não só com Israel, mas também com países árabes, como, por exemplo, o Egito. No primeiro momento, depois da Revolução Islâmica, o Egito e o Irã tiveram uma quebra de relações diplomáticas e, obviamente, o endurecimento da posição do Irã com o mundo livre, né, com o Ocidente, e aí liderado pelos Estados Unidos. O Irã, a Revolução Islâmica no Irã, ela tem um caráter muito diferenciado e único, porque foi a primeira vez que uma revolução islâmica acontece e é bem sucedida dentro de um país que tem maioria islâmica, mas que não teve um governo islâmico anteriormente, né? Então, isso não é uma coisa que aconteceu apenas no Irã. Tentaram implementar revoluções islâmicas em outros locais, não conseguiram, né? O Egito teve a Irmandade Muçulmana encarcerada, a Síria teve por um breve momento, junto lá com a fronteira com o Iraque, o Estado Islâmico, que estava tentando derrubar governos para tentar estabelecer um califado islâmico. Então, a experiência persa, ela é a experiência bem-sucedida numa revolução que trouxe ao poder pessoas religiosas. E a partir de então eles começaram a tentar exportar a ideia dessa revolução, eles tentaram conquistar novos atores, eles fazem guerra por procuração, então para poder proteger seus interesses eles bancam grupos radicais, grupos terroristas, eles treinam, eles dão armas, eles dão munição, eles transferem fundos para fazer com que seus interesses estejam sempre protegidos e eles possam ter o que a gente fala de não ter apenas a central do Irã aí protegida, né, o local onde está o território iraniano, mas eles terem tentáculos de influência. Então eles têm tentáculos de influência na Líbia, eles têm tentáculos de influências no Líbano, em Gaza, no Iraque, na Síria, no Iêmen. Então, dada uma necessidade, eles podem usar esses tentáculos para atacar alvos específicos e não precisar atacar diretamente do Irã. Então, desde 79 não tem relações diplomáticas com Israel, eles entendem que Israel é um Estado ilegítimo na região e fazem de tudo para tentar minar a continuidade da existência de Israel no Oriente Médio, e isso tem aumentado gradativamente nos últimos 46 anos. Então, a gente está falando aí, como você deixou bem claro, 46 anos. Por que é que a gente deve se preocupar tanto com o que está acontecendo agora? Também agora trazendo um pouco para a nossa realidade, né? Muita gente, inclusive, eu até cheguei a falar aqui mais cedo, muita gente fala em Terceira Guerra Mundial. A gente sempre fica muito tenso quando essas tensões elas crescem. Então, o que é que a gente pode se preocupar agora, né, em relação a esse conflito que, como você deixou bem claro, está acontecendo há tantas décadas? Bom, eu acho que não é uma chance de uma terceira guerra mundial por causa do conflito entre Irã e Israel, porque para ter uma terceira guerra mundial você precisa ter duas potências envolvidas, né? E aqui a gente não tem nenhuma das duas potências envolvidas e o Irã não tem um exército grande o suficiente, tecnológico o suficiente, forte o suficiente de tentar enfrentar
o poder bélico de Israel, junto com o apoio da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, os principais parceiros de Israel. Então, eu não vejo agora a Rússia interessada em entrar numa guerra para proteger os interesses iranianos, da mesma forma que a gente não vê os Estados Unidos entrando num conflito direto com a Rússia por causa dos interesses da Ucrânia. Então, não há aqui o interesse das potências de entrarem num conflito militar direto para tentar salvar o regime iraniano. O que sim é um fato é que o regime iraniano está, desde 2002, tentando construir um programa nuclear, militarizar esse programa nuclear, transformar esse programa nuclear num programa armado. Eles enxergam, né, o que aconteceu no passado com países que abdicaram programas nucleares e seus regimes acabaram caindo posteriormente, como aconteceu com a Líbia, como aconteceu com o Iraque, como aconteceu em outros locais. E eles veem a Coreia do Norte como exemplo de um país que virou um país nuclear e que o seu regime, hoje em dia, é um dos que joga o xadrez da geopolítica mundial, e ninguém tem coragem de mexer com a Coreia do Norte, porque eles têm uma potência militar e são imprevisíveis. Então, o regime iraniano ele tem medo de cair, porque ele criou muita inimizade dentro do Irã nos últimos 46 anos, né? Ele é um regime totalitário, ditatorial, corrupto, tem uma grande crise econômica dentro do Irã, as mulheres e as pessoas são oprimidas, não tem oposição política, não tem uma imprensa livre. E o Irã é um país de 100 milhões de pessoas, com uma juventude grande, pessoas que não querem seguir esse ritmo de vida, eles querem se abrir para o mundo. Então, há uma chance de um golpe interno é muito grande. Agora, um golpe interno apoiado por potências externas é mais fácil ainda que o governo caia. E para poder proteger que esse governo não caia, você vai atrás de armas de destruição em massa, porque essa é a tua garantia de dissuasão. Então, o programa nuclear iraniano começou a ser construído em 2002 para proteger o regime, né? Para que o regime quer se proteger. Só que ao mesmo tempo que eles querem essa arma de destruição em massa, eles também dizem que querem destruir Israel, eles falam que Israel é um câncer no mundo, eles falam que Israel é o Satã pequeno, os Estados Unidos é o grande Satã. Eles têm uma retórica, o regime, violenta e agressiva contra a existência conceitual de Israel na região. Eles não pedem, como os árabes, que têm críticas legítimas a Israel, uma negociação de paz. Eles não pedem a solução de 2 estados, que é uma coisa amplamente aceita no mundo inteiro. Eles não pedem que os palestinos e israelenses sentem para negociar. Eles são contra o nacionalismo judaico na região. Já teve presidentes no Irã que negam o Holocausto. Eles têm uma narrativa já há muitas décadas que coloca a existência de Israel em xeque. E enquanto eles fazem isso com palavras, eles fazem isso com ações. Eles financiam Hamas, eles financiam Hezbollah, eles financiam os Houthis. Então, na hora que os israelenses olham para isso, e quando eu falo os israelenses, eu não estou me referindo apenas a este governo de Israel e nem a Benjamin Netanyahu. Estou me referindo aos israelenses como um todo. Estamos falando de gente do exército, de acadêmicos, de especialistas, de jornalistas, de pessoas de esquerda, de direita. Enquanto que Gaza é um assunto polêmico, o Irã não é um assunto polêmico em Israel. O Irã é uma unanimidade que é uma ameaça para os israelenses. E no momento que eles falam isso e eles financiam esses grupos terroristas que nos últimos 30 anos têm lutado guerras intensas atingindo civis israelenses, e agora eles estão atrás de uma bomba nuclear, os israelenses vão seguir a doutrina de Begin. A doutrina Begin, de Menachem Begin, foi primeiro-ministro de Israel, diz o seguinte: um país da região do Oriente Médio que está falando para destruir Israel e está indo buscar armas de destruição em massa, é um perigo existencial para Israel e, portanto, esse país precisa ser impedido de obter essa arma, porque é um perigo existencial para o país. André, uma dúvida que também me vem muito é como a própria percepção da população de Israel fica, né? Porque já existia um conflito que tem se estendido aí há uns anos e agora um novo conflito. Você acha que esse conflito com o Irã pode ser bom ou ruim para a popularidade do Netanyahu entre a população de Israel? Então, realmente, né, como mencionei antes, enquanto que a guerra em Gaza ela tem cada vez mais problemas internos em relação à forma como ela está sendo lutada, ao fato de ainda ter reféns em Gaza. Estamos falando de uma guerra de mais quase 2 anos, a guerra mais longa da história de Israel. Israel é um país que está acostumado a lutar guerras curtas, é um país pequeno, 10 milhões de pessoas, então é muito desgastante para a população de Israel, uma guerra onde você tem aí centenas de reservistas, centenas de milhares de reservistas sendo chamados
Então as pessoas voltam para casa, depois voltam para a fronte de batalha, e isso faz com que desgasta o país como um todo. Além disso, tem toda essa questão política interna de Israel de que se a guerra está cumprindo seus objetivos militares, se já cumpriu, se agora ela está continuando por causa de objetivos políticos, cadê a solução política para a faixa de Gaza, como é que vai fazer com que o Hamas saia do poder e Gaza seja reconstruída, tem todo um monte de dilemas aí dentro de Gaza que fazem com que a popularidade dele caia. Quando o assunto é 7 de outubro, que é o atentado, que ainda não tem uma comissão de investigação, que é a falha da inteligência, tudo isso prejudica a imagem do Netanyahu. Agora, quando ele começa uma guerra contra o Hezbollah e ele faz uma ação no ano passado para decapitar a liderança militar do grupo terrorista libanês, quando ele faz uma operação secreta com os pagers, que quando ele mata o líder do Hamas na capital iraniana, em Teherã, no ano passado, todas essas operações que são operações mais cinematográficas, né? Quando a gente fala sobre a decapitação do Hezbollah como o grupo terrorista mais rico até então, mais poderoso, mais bem armado, mais bem treinado do planeta, um grupo que tinha 160 mil mísseis de arsenal, um grupo com um orçamento de $1 bilhão, e ele consegue, em 3 semanas, né, junto com a estratégia militar e o serviço secreto, decapitar praticamente toda a liderança do grupo e faz com que o grupo assine um acordo de cessar-fogo sob as condições que Israel decidiu, ele ganha popularidade. Então, quando acontece ataques que não tem a ver exatamente necessariamente com o 7 de outubro, mas o desenrolar da guerra em volta, porque tá ligado no fim do dia, o Irã é patrono do Hamas, é patrono do Hezbollah, aqui a gente está falando da cabeça da serpente, está falando do programa nuclear iraniano, que é um problema para Israel há 25 anos, não é um problema para Israel há 1 ano e meio ou 2 anos. E na hora que ele toma essa decisão, ele eventualmente pode ganhar popularidade. Mas agora a gente está vendo o contra-ataque iraniano, já teve aí baixas do lado de Israel, são 2 civis mortos, o Irã está atacando cidades israelenses, o sistema antiaéreo israelense está funcionando, mas ele não é perfeito, assim como nenhum sistema antiaéreo é. Então você tem aí todas as ramificações e a gente está no desenrolar de uma história ainda em desenvolvimento. Então não dá para saber qual vai ser o resultado disso. André, vou aproveitar uma primeira resposta sua quando você deixou claro para a gente que, de fato, apesar da gravidade do conflito, a gente não pode esperar por uma terceira guerra mundial, mas eu me pergunto também qual seria o interesse da Rússia, já que o Vladimir Putin deixou claro aí o interesse dele de ser mediador entre Israel e o Irã. O que é que você acha que ele quis, né, com essa declaração de tentar ser esse mediador desse conflito? O Putin, eu acho que ele tem interesse na Rússia. Né? O Vladimir Putin, os interesses do Vladimir Putin são os interesses da Rússia. E é interesse da Rússia fazer com que o regime iraniano continue existindo? Eventualmente sim, porque esse regime vende armas para a Rússia, fabrica drones que são usados pela Rússia contra a Ucrânia, a Rússia vende armas para o Irã, o Irã vende, deve eventualmente... Então todo esse jogo político, geopolítico local entre China, Rússia e Irã, você tem aí aliados que compram e vendem produtos entre si para tentar furar essas sanções econômicas que existem contra o Irã e tudo mais. Então esse é o interesse russo nesse caso daqui. Ao mesmo tempo, a Rússia tem uma relação importante com Israel, histórica com Israel, né? O Vladimir Putin sabe que em Israel vivem 1 milhão de pessoas, são descendentes de russos, são pessoas que têm, muitas delas, passaporte russo, né? Você tem mais de centenas de milhares de pessoas que são cidadãs russas que vivem em Israel, que são dupla nacionalidade. Russo é talvez a terceira língua mais falada em Israel, depois do hebraico e o árabe. Então, ele tem, já teve ministros israelenses que falam russo, que quando visitaram o Kremlin falavam em russo com ele. Então há uma comunidade judaica expressiva na Rússia, maior que a do Brasil, inclusive mais de 100 mil pessoas na Rússia. Então há uma relação, ele não pode ignorar essa relação, né? Então ele falou pelo telefone com o Netanyahu, obviamente ele colocou aí as condenações externas para a imprensa ver, né? As condenações que são
totalmente já previsíveis de um governo russo que tem que se colocar de forma antagônica aos governos americanos, então ele vai ser contra a ação israelense, uma vez que os Estados Unidos é a favor da ação israelense. Ao mesmo tempo, ele vai se coloca como mediador. E aí ele tenta ganhar espaço de quem? Dos Estados Unidos. Ele está tentando ganhar espaço dos Estados Unidos, uma vez que os Estados Unidos dizem que estava negociando com o Irã, ao mesmo tempo sabia do ataque de Israel de antemão. Agora ele está se colocando como mediador, porque, eventualmente, se o Irã não confia nos Estados Unidos, talvez confie nos russos. E talvez Israel confie nos russos mais do que o Irã confia nos Estados Unidos. E aí pode ser que ele ganhe mais espaço para algum tipo de negociação. Então ele está cumprindo o papel dele, né, nesse caso daqui. O que é que então a gente pode esperar de Donald Trump? Já que a gente falou de Vladimir Putin, vamos também colocar aí sua visão do que é que a gente pode esperar do presidente Donald Trump, que também nunca fica calado em relação a nenhum assunto. Então, muito. Eu estava até escutando alguns especialistas aí nos Estados Unidos e em Israel essas últimas 12 horas. É muito cedo para a gente ainda afirmar o que realmente foi que foi feito, o que foi que aconteceu. Porque, por um lado, o Witkoff falava alguma coisa. Depois, a gente está falando de negociações entre Estados Unidos e o Irã, onde os Estados Unidos disse que estava tentando negociar e uma ligação telefônica para o Netanyahu, onde ele pedia para o Netanyahu não atacar o Irã. Depois que teve o ataque, o secretário de Estado americano disse que os Estados Unidos não tinha nenhum envolvimento. Depois o Trump falou que sabia de antemão. E agora está abrindo uma nova janela para que o Irã assine um acordo. Então parece que Israel fez alguma coisa, mas parou no meio, aí agora está deixando os Estados Unidos oferecerem alguma coisa para o Irã, para que o ataque não continue e não destrua o resto que ainda não destruiu. Então não dá para entender ainda direito o que está acontecendo em relação a essas frases e essas afirmações do presidente americano. O que sim a gente tem que entender é o seguinte: Israel foi para uma ação de decapitação. Eles mataram a maior parte da liderança militar importante, cientistas importantes, de uma precisão impressionante na capital. Eles atingiram vários centros nucleares, onde não se sabe ainda, e talvez a gente não saiba por um tempo, o dano que isso causou, ou seja, se foi destruído, se foi só danificado, se dá para consertar, se dá para reformar, ou se realmente as centrífugas em Natanz foram completamente destruídas. A gente não dá para saber ainda qual foi o armamento que Israel usou, se Israel tinha ou não tinha as bombas que entram em bunkers densamente dentro das montanhas, construídos densamente dentro das montanhas iranianas. Então ainda não dá para saber isso. O que a gente sabe é que o Irã está atacando civis israelenses agora, porque eles estão atirando ao léu, parece que eles estão atirando de uma forma desgovernada contra as cidades israelenses, e Israel disse que se eles atingirem cidades israelenses em alvos civis, Israel vai começar a responder não só com alvos militares no Irã, mas com alvos do governo iraniano. E agora, recentemente, a gente está vendo nas redes sociais do Irã, apesar do aeroporto e do espaço aéreo iraniano ter sido fechado, vários relatos de aviões comerciais sem identificação decolando de alguns aeroportos nas redondezas do Irã, o que levanta a suspeita de eventualmente a fuga de lideranças do regime iraniano para outros locais do mundo. André, muito obrigado pela tua didática, explicar um pouco esse assunto que, como eu sempre gosto de falar, é muito delicado, mas você trouxe essas elucidações para nós. Espero que a gente possa se encontrar de novo em outras circunstâncias, mas você está sempre convidado aqui para participar do Boletim com a gente. Obrigado. Bom dia para vocês aí.